Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão, família real? Glória a Deus, mais uma aula, mais um estudo aqui, mais uma introdução para os nossos estudos aqui, tudo sobre reino, salvação, Bíblia. Vamos embora de Bíblia, pessoal, tamo junto. Vamos lá para mais um conceito aqui, mais uma introdução. Hoje nós vamos falar do método de estudo, isso mesmo. Nós vamos ver aqui o método de estudo que nós podemos aplicar. Nós desenvolvemos uma técnica de estudo aqui que se chama CSI. Renato, o que seria CSI? Seria esse método aqui: conceituar, sintetizar e inferir. Isso mesmo. Então você vai conceituar, você vai sintetizar e você vai inferir. O que é conceituar? Conceituar é você trazer um conceito de algo, é você descrever uma ideia, criar uma compreensão clara e precisa de algo. Ok? Então vamos ficar assim que eu vou dar um exemplo. E sintetizar? Quando você vai sintetizar, você vai combinar diferentes elementos ou informação para formar um todo coerente. Integrar informações de várias fontes, né, para você trazer ali no que você vai conceituar, para criar uma visão unificada. Então, nós precisamos combinar, precisamos integrar para ter uma visão unificada. E a gente precisa inferir. O que é inferir? É a ideia de um processo chegar a uma conclusão sobre aquele monte de informações, que seria, no caso, sintetizar, conceituar, as informações disponíveis que envolvem interpretação e análise de dados e ou fatos. Então, vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Nossa, Renato, ficou muito técnico. Tudo bem, vamos lá. Pessoal, toda enquete que eu abro no grupo é para mim entender o nível de entendimento que os irmãos têm de Bíblia. Então, seria bom que todos, né, participem das enquetes, ok? Eu fiz uma pergunta e essa pergunta é uma pergunta aberta, ela não é fechada, ela é aberta. Por que ela é aberta? Eu vou explicar. A Bíblia contém erros? Foi uma pergunta que eu fiz lá. Então, e coloquei assim a opção sim ou não. Mas observe que talvez por trás dessa pergunta tenha um contexto antes e um contexto depois. Como a pergunta está aqui de maneira fechada, embora ela seja uma pergunta aberta, vamos trabalhar aqui com as hipóteses. Por exemplo, a Bíblia contém erro? E aí, certamente, alguém vai falar, ou falaram lá no grupo, né? Erro de quem? Nós estamos fazendo uma pergunta para a pergunta que foi feita para nós. Ok, tá de parabéns, é isso mesmo. Então, quando a pessoa pega e fala que não há erros, teria essa pessoa pensado e raciocinado o porquê que ela está respondendo isso? Por que eu estou falando que não há? Porque talvez em primeira mão alguém falou para mim que a Bíblia não poderia ter erro? É uma hipótese. Mas vamos trabalhar aqui com algumas questões. A Bíblia contém erro humano? É uma pergunta. Aí eu vou, ok. Tem erro humano. A Bíblia tem erro de gramática? Ok. A Bíblia tem erro de gramática, Renato. A Bíblia contém erros científicos, vamos dizer assim? Sim, a Bíblia tem alguns equívocos científicos. Posso trazer aqui os exemplos. E aí, como que eu vou dizer? A Bíblia tem pessoas que erraram, tem erro humano, erro de comportamento, erro de... Tem, a Bíblia tem erro. Ou seja, a Bíblia, ela não é um livro politicamente correto, certo? E aí a pergunta, nós vamos fechar agora sim. A Bíblia contém erro? Sim, a Bíblia contém erro, meus irmãos. Isso mesmo. Veja só, a pergunta é, a Bíblia contém erros, tá? Agora, só que nós temos aqui, em cima disso, uma questão. Por quê? Porque diz que a Bíblia é inerrante. Quando ela fala que ela é inerrante, é porque a Bíblia por si só, né, que seria a palavra de Deus, ela não erra. Mas aí, Renato, como assim ela não erra? Quando ela é aplicada devidamente, ela não erra. Agora, o problema é aqui, né, gente? Para ela ser aplicada devidamente. Por exemplo, o irmão lá, ele esqueceu de pôr o acento no adultera e fez aquela parafernália lá. Pegou a mulher do irmão. Então, o que acontece? A Bíblia teve erro? Não, quem teve erro foi de interpretação. Então, isso aqui é um pano de fundo. Nós vamos sempre aplicar esses métodos, ok? Então, vamos lá para outro exemplo aqui. Vamos para outro exemplo. O outro exemplo aqui, que eu também trouxe em outros vídeos, é Elias, ele foi arrebatado para o céu?
Veja só, nós precisamos aplicar nosso método do conceito, que é descrever a ideia, de combinar diferentes elementos e integrar para ter uma visão unificada, e precisamos ter uma conclusão. Aí fica uma pergunta: quando eu falo que Elias foi para a eternidade, quais são os argumentos que eu tenho para dizer que ele foi para a eternidade? Essa é uma pergunta que fica. Só que eu posso falar que ele não foi para a eternidade. E para mim falar que ele não foi, eu também preciso ter alguns argumentos. Agora veja só, eu preciso trazer um estudo todinho sobre o assunto, já que eu não tenho essa ideia. Mas alguns vão dizer assim: não, Renato, peraí, mas o Elias é as duas testemunhas. Pronto, então seu nível de conhecimento bíblico já é um pouco acima, já sabe que tem lá na frente o problema das duas testemunhas, que um deles pode ser Elias. Mas isso não é argumento, nós precisamos entender o ministério de Elias. E aí, o que eu estou trazendo essa reflexão para o irmão? Porque é o seguinte: quando um irmão falar que sim, Elias foi para a eternidade, você vai ter que ter o argumento para dizer ou não. Ok? Então, os irmãos vão ter o direito de decidir. Então, por exemplo, Elias foi. Quais são os argumentos que sim? De repente você tem 1, 2, 3, 4 argumentos dentro do texto que Elias foi sim para a eternidade. E aí eu vou ter um só argumento para dizer que não. E os irmãos vão ter o quê? A oportunidade de escolher. Ah, vem cá, os argumentos daqui, Renato, é muito mais convincente. Então Elias realmente foi pro céu, não tem como, foi para a eternidade. Mas aí a gente pode trazer algumas implicações. Por exemplo, vamos apagar aqui a palavra céu na Bíblia. Toda vez que aparece essa palavra, que aí tem lugar que é aqui, ó, tem um S, céus, tá falando de eternidade? Então eu preciso entender o contexto. Lembra? A Bíblia contém erro. De repente eu tenho um texto antes e um texto depois. É a mesma coisa aqui, meu irmão. Quando a palavra céu aqui de Elias aparece aqui tá falando de eternidade, nós precisamos entender o contexto. Por exemplo, para mim falar que ele foi na eternidade, qual a eternidade que Elias foi? Eu vou dizer assim, qual dimensão, né? Qual dimensão que ele foi? Ele foi para o paraíso, ele foi para o trono de Deus, para onde ele foi? Porque dependendo de onde você falar que ele foi, a gente vai ter uma implicação teológica. Por quê? Porque senão Elias chegou primeiro que Cristo. Agora Cristo é a primícia dos que dormem. Tem esse problema também. Então vai aqui aplicar várias problemáticas. Mas nós vamos juntos estudar sobre isso. Mas eu quero que os irmãos entendam ou até mesmo interajam no grupo. Qual os argumentos que o Elias sim foi para a eternidade dentro do texto? Ok? Então vamos aplicar. Toda vez vamos aplicar. Conceituar, nós precisamos sintetizar aquilo tudo que foi nos ensinado e nós precisamos de uma inferência em cima desses dois, do conceito e da sintetização do que nós estamos trazendo e propondo aqui para os irmãos. Com isso aqui, meus irmãos, a religiosidade vai começar a sair de vocês. Escuta o que eu estou te falando. Se vocês conseguirem fazer perguntas para tudo aquilo que vocês souberam ou falaram para vocês de antemão, vocês vão conseguir vencer essa barreira que é o princípio de toda a religiosidade. É procurar no texto se é isso mesmo que está dizendo, ok? Fique com mais uma aula, em nome do Senhor Jesus. É como sempre eu digo, a nossa história não acaba aqui. Tamo junto, meus irmãos. Até depois do fim!